Olá, hoje temos repercussões, né? O Vinícius nos presenteou com um vídeo trazendo as suas impressões acerca da carta do sábado passado, carta 182, uma carta dupla, né? Tivemos o pai e a mãe do Vinícius, né? O pai já desencarnado há muitos anos, a mãe até de forma mais recente. Interessante que a mãe foi cremada, né? E quando ela narra o fogo do inferno, né, que ela associou, né, isso prova como a gente ainda sente muitas repercussões do plano material quando a gente tem um desencarne sem um preparo, né, para enfrentar o que realmente nos espera do lado de lá, sem as fantasias religiosas, lembrando sempre que o objetivo é vencermos a nós mesmos. E ao Vinícius a gente agradece, não tenha dúvida, Vinícius, que você se torna um agente da esperança daqueles que ainda estão na busca. Eu não vou falar muito porque o Vinícius trouxe um vídeo muito pormenorizado, falando de ponto a ponto da carta, então é um vídeo muito rico. Quem quiser ver depois a carta, né, do pai e da mãe do Vinícius, é a número 182, está disponível aí no canal do YouTube. E fiquem com o Vinícius. Um forte abraço a todos, que os dias de vocês sejam abençoados, meus irmãos. Bom dia pessoal. Meu nome é Vinícius do Carmo. Eu vim aqui deixar uma mensagem para todos que acompanham o nosso irmão Lucas, né, no Facebook, que acompanha esse trabalho maravilhoso, né, que ele faz, trazendo conforto, né, para as famílias, através, né, desse dom maravilhoso que Deus nos deu. E eu vim aqui falar um pouquinho, né, da mensagem. Eu e meu irmão, nossa família, na verdade, nós fomos agraciados aí com a mensagem do final de semana dos nossos pais. Uma mensagem, uma mensagem forte, uma mensagem impactante. Mas eu gostaria de fazer alguns comentários da mensagem, né? Já escutei elas várias vezes e cada vez que eu escuto eu tenho um ensinamento maior, né? E várias dúvidas também, né? Isso a gente vai ter um momento oportuno para a gente conversar com o Lucas e entender melhor. Mas vamos lá. A carta ela começa com meu pai, né? Meu pai desencarnou em 1994, então já são quase 30 anos, né? E até então a gente não tinha nenhuma mensagem, nenhuma notícia dele, né? E a gente ficou muito feliz que ele tenha tido autorização, tenha recebido autorização para ele poder nos transmitir essa mensagem juntamente com a nossa mãe. Então foram os dois em uma carta só. Meu pai desencarnou em 94 e minha mãe desencarnou agora em 2021 da Covid. Mas aí eu quero separar cada uma para a gente entender um pouquinho. Ele fala, né, da doença com que ele desencarnou, né? Ele teve uma doença que chama esclerose lateral amiotrófica. É uma doença que tem uma degeneração dos neurônios, né? O sistema imunológico, por algum motivo, ele começa a destruir ali o sistema nervoso. Então, perde a capacidade do impulso nervoso que o cérebro emite a comunicação. Essa comunicação ela não chega nos músculos, né? Então, foi um momento muito tenso, né, nas nossas vidas, acho que principalmente na vida dele, por ele estar no auge da sua vida laboral,
né, da sua carreira política, ele era político, e viu assim as suas forças, né, todo aquilo que ele havia construído estava indo embora, né. Era uma pessoa muito, 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 muito trabalhadora, gostava muito de ajudar as pessoas, então eu acho que ele se sentiu muito por causa disso, porque ele tinha muita coisa para ele fazer. Mas enfim, né, a doença veio, foi fazendo com que ele fosse afetado aos poucos e acabou é, e acabou ele desencarnando, né, o motivo dessa doença. E aí uma coisa que me chamou a atenção é que às vezes a gente, por mais que a gente frequente as igrejas, né, seja qual ela a religião for, se a gente não tiver construído dentro da gente uma mentalidade, né, uma espiritualidade bem desenvolvida, a todos nós, apesar de, de fervorosos, de rezar, de ir na igreja, eu acho que a gente passa por uns momentos difíceis no desencarne, né? Ele relata aí que ele ficou um tempo vagando, ele sofreu muito com as condições, ainda com as condições da doença, a preocupação com a família também, né? A nossa família, minha mãe, como ele relatou, minha mãe ficou viúva e eu tinha 13 anos na época, a gente passou por maus bocados. Mas ele seguiu a caminhada dele, né? Infelizmente não foi, eu acho que da maneira que a gente queria, que a gente gostaria que ele não tivesse sofrido, mas eu acho que esse sofrimento muito é pela consciência que a gente ainda não tem, né, da espiritualidade, de como que acontece, a não preparação, né? Eu acho que a não preparação para a morte, para o desencarne, é uma coisa que a gente ainda tem muita dificuldade, né? Então eu acho que isso influencia demais na nossa caminhada, né? E aí ele fala que ele, né, estava sem forças, pediu perdão, né? Eu fiquei imaginando que ele era uma pessoa tão boa, né? A gente imagina que, pô, a pessoa é tão boa, fez tanta coisa boa na vida dele na Terra, e aí quando você pega uma carta dessa, você vê que ele teve um sofrimento grande ali, depois que ele desencarnou, demorou um certo tempo para ele ser amparado, mas a gente vê que tudo aquilo que a gente carrega no nosso pensamento, as preocupações, né, as ideias, às vezes até as culpas das vidas passadas, as outras atitudes que nós tivemos em outras vidas, tudo isso influencia, né, naquele despertar ali, naquele momento que talvez seja um turbilhão de emoções e que talvez, se você não estiver bem preparado para aquilo, você se perde no meio desses pensamentos e acaba vivendo uma realidade que talvez poderia, às vezes, ter sido evitada, né? Mas, graças a Deus, ele foi amparado e agora ele está bem, né? E aí um fato interessante que ele cita, ele fala que graças a Deus, quem ajuda também é ajudado, né? Então eu acho que tudo aquilo que ele fez durante o período que ele ficou encarnado dessa última vez, né, a misericórdia veio e falou: irmão, olha, tá na hora de acabar com esse sofrimento aí para você seguir seu caminho, né? Então bem interessante essa fala, eu achei. E aí ele começa, né, a falar, fala dos pais dele, né, o seu Zé e a Dona Maria, que desencarnaram. A Dona Maria desencarnou, ele ainda era um adolescente, e o seu Zé desencarnou em 2000
2009, 2010, alguma coisa assim. Então, a gente vê o quanto que, se a gente não tem esse esclarecimento, né, o quanto a gente perece após o desencarne por não entender os mecanismos, por não se preparar para esse momento, né? Mas graças a Deus também meus avós estão com ele já, né? Estão recuperando. E aí uma coisa interessante que ele disse, né, sobre o meu irmão, mais a esposa, eles adotaram um filho e o menino se a gente não falar que ele foi adotado, ninguém nota, porque o menino é a gente puro, é a nossa família pura, é meu irmão escrito, né, assim dizendo. Então, ele acompanhou, né, o nascimento, a preparação dele para a gente poder receber ele na nossa família, e é uma alegria muito grande ter eles, né? E aí comenta, né, das dificuldades que eles estão passando, e a gente tem que, né, pegar isso como um lembrete para a gente seguir firme nas nossas orações, né? Com relação a mim, né, eu me emocionei muito porque quando ele faleceu eu tinha 13 anos e foi um momento muito difícil para mim. Eu senti muito, ainda sinto muita falta dele, daquela fase de adolescência, né, que o menino precisa ali da presença do pai. Por mais que meu irmão tenha feito muitas coisas como se fosse um pai para mim, mas a presença do pai, né, ela é diferente. Então, ele me chama a atenção aí para as questões do mundo, né, as questões materiais. Presta atenção que as coisas não só são materiais. E graças a Deus eu tenho buscado isso já há algum tempo, a estudar, a tentar compreender os mecanismos, porque é muito importante, né? A gente modificar esse lado nosso, né? Saber que não é só aqui, a vida ela não para aqui, né, nesse mundo, a vida ela é contínua. A gente está aqui, é uma escola que a gente deve sentar, estudar, praticar, pegar, né, o livro que Jesus deixou para a gente aí estudar e praticar, para poder, quando chegar lá do outro lado, as consequências não serem tão traumatizantes, né? Que o aprendizado ele seja importante e seja naquele momento o que nos faz passar por esse momento do desencarne com mais tranquilidade e com mais sabedoria, né? E aí ele cita o nome dos irmãos. Eu achei muito interessante ele citar o nome dos irmãos, do meu tio Moacir, que me desencarnou pouco, na verdade, o meu padrinho, né? Ele desencarnou aproximadamente 17 dias depois da minha mãe, né? A gente velou minha mãe no dia 19 de março de 2021 e no meio da pandemia, e o meu tio Moacir desencarnou no dia 11 de abril. Então foi um baque muito grande para nossa família, né? Duas pessoas assim tão presentes, tão importantes para a gente, e isso mexeu muito com a gente. Mas graças a Deus, né, o meu padrinho Moacir, ele foi amparado, tá? Agora vai seguir sua caminhada, e é isso que a gente fica muito feliz e que nos tranquiliza, né? E aí vem essa mensagem da minha mãe, que eu acho que é uma mensagem mais impactante, porque ela, da forma com que ela se expressa, né? A gente escutando a primeira vez, você pensa milhões de coisas, né? E aí, refletindo, assistindo novamente, eu até cheguei a mandar uma mensagem pro Lucas, né? Para entender um pouco melhor sobre essa situação. Então, só para tentar
explicar um pouco aquela questão do inferno que ela fala, que ela vivenciou, né? Porque a gente imagina assim, nossa, você conviver com a pessoa, depois que ela morre, você vê um relato dela falando que ela foi pro inferno, que ela queimou no fogo do inferno. Mas aí a gente foi entender que o momento do desencarne ele é muito importante na nossa, até para nossa interação, né, com o mundo espiritual. E ela sempre foi uma mulher muito fervorosa, ela sempre ela tinha suas atividades na igreja, né? E era uma pessoa que gostava, né, de ajudar, de fazer o bem. E aí você vê esse momento do desencarne que ela queimou como fogo do inferno. Só que ela era um desejo dela que ela fosse cremada quando ela falecesse. E aí eu até comentei com meu irmão, se eu soubesse, comentei com o Lucas, se eu soubesse que esse fato dessa cremação traria tanto mal-estar para o desencarne dela, para o pós, né? Eu talvez não teria feito. Mas é uma coisa que a gente também não tinha como controlar e nem adivinhar, né? Mas quando ela relata essa questão do fogo, que ela estava em chamas, que ela estava queimando, né? Ela foi, ela morreu uma sexta-feira e já foi para o crematório no outro dia. A gente não sabe se foi no mesmo dia, mas parece que existe essa relação, né? Do espírito, eles conseguem sentir essa questão do fogo, né? Então, muito provavelmente ela ainda estava presa, né, à matéria, e no momento que o corpo ele é queimado e ele se desfaz, só sobra o espírito e ela fica com aquelas chamas no espírito dela, né? E aí, graças a Deus, ela foi amparada por Savati, ela foi amparada pelo meu pai, né? Que era um sonho, que era um amor sem igual. Ela ficou viúva com 42 anos e não quis, né, ter nenhum tipo de relacionamento com nenhum outro homem, se dedicou à vida aos filhos e aí chega esse momento, né? Ela vem de um momento já de um pouco de uma depressão. Eu até entendo que quando ela fala que ela está muito fraca, era uma coisa que já vinha no corpo físico, né? Eu cheguei a comentar com meu irmão, falei, olha, se prepara porque a mãe ela está muito debilitada, apesar de ela fazer as coisas dela, ela sair, ela tudo, mas ela está muito debilitada, o organismo dela está muito fraco, ela tinha sérios problemas de coração, então você se prepara porque não vai ser um momento fácil para a gente, mas a gente tem que estar preparado para suportar essa perda aí. E aconteceu pouco tempo depois, né? E hoje eu entendo que essa fraqueza dela é justamente, né, desse trauma do desencarne, dessa cremação que fez ela ter essa sensação do fogo, de queimar no fogo do inferno, mas que hoje ela está amparada, né, no plano espiritual por Savati, pelo meu pai, por todas as pessoas que eu tenho certeza que ela conviveu e que ajudou ela, que já desencarnou, e estão lá dando esse suporte para ela. E a gente vai estar aqui, né, em oração, né, pedindo para Deus que ela receba muita luz, ela, meu pai, meus avós. Ela cita o pai dela e a mãe dela, né, Lucas, que você não entendeu o nome, mas é o Paulo e a Eponina, o nome. Minha avó chamava Eponina, por isso que você ficou naquela, porque é um nome diferente, a gente quase não vê realmente, mas a gente mentaliza, pede em oração, né, para todos eles, para que Deus dê a eles a misericórdia e a tranquilidade de seguir a caminhada deles, entendendo que é o processo e que aquilo ali foi passageiro, né? E que todos nós vamos passar por aquilo, mas que a gente tenha que preparar, né? Estudar, ler, rezar, fazer a caridade,
né? Para que Deus possa nos honrar com uma passagem bem tranquila, bem amparada e seguir a caminhada, né? Seguir, que a gente está aqui de passagem para fazer o bem. Então, é isso que eu queria deixar. Queria agradecer, Lucas, a você por permitir, né, nos ajudar, nos trazer esse conforto, né? Porque o trabalho que você faz, a gente sabe, a gente estuda, a gente sabe que não é fácil, tem muita coisa que tenta desviar do caminho, né? Mas a gente reza por você para que você tenha força, sabedoria e que você continue nesse caminho aí, trazendo alegria, tranquilidade, paz para os nossos corações, né? Que é isso que é importante. Beleza? É isso que eu gostaria de deixar. Espero que tenha dado assim uma clareada, né, na mensagem. Quem não conhece fica curioso para saber como que era essa situação. Eu espero ter clareado muita coisa para as pessoas. E é isso. Que seus dias sejam abençoados de todos nós. Um abraço, Lucas. Com Deus.